suas salinhas, seguindo as professoras. Crianças que vão para as salinhas, podem sair. E vocês que ficam aqui, vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus capítulo 13. Hoje estamos encerrando uma série de muitos meses. Temos examinado de forma expositiva o livro de Hebreus e hoje estamos concluindo essa carta. Semana que vem já daremos início ao Advento, um mês em que lembramos da vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas para encerrar, nós vamos ver dos versículos 7 ao 25. A última vez que eu preguei, 2 semanas atrás, eu preguei um versículo e hoje eu tenho 19 versículos. Então, bastante mais conteúdo. E a primeiro olhar, você pode pensar, mas como é que vamos pregar uma mensagem nesse trecho inteiro? Porque tem tantos temas diferentes. Na verdade, a gente poderia passar um mês só nesse trecho aqui. Então, eu tentei resumir em alguns pontos específicos que se destacam nesse trecho. Mas para podermos fechar e encerrar essa série antes do Advento, para não esticar para o próximo ano, nós estamos encerrando aqui com essa última parte. Em algumas Bíblias, nós vamos ver ali o título Os Deveres Espirituais. Estamos alegres de juntos podermos olhar na palavra de Deus nessa manhã. Tem sido muitos meses de aprendizado na palavra. E eu queria que nessa manhã você sentisse o peso do que nós vamos ler. Por quê? Porque a carta de Hebreus começa apontando para Cristo como superior, como supremo, como melhor do que tudo e melhor do que todos. E termina chamando a igreja para um viver prático diante dessas verdades. Então, antes de qualquer coisa, vamos ouvir o texto. Hebreus capítulo 13, os versículos 7 ao 25. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça e não com alimentos, que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Temos um altar, do qual os que ministram no tabernáculo não têm o direito de comer. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos, como sacrifício pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso também Jesus, para santificar o seu povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Saiamos, pois, a ele fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Orem por nós, pois estamos certos de que temos a consciência limpa, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Peço com insistência que vocês façam isso, para que eu lhes seja restituído o mais depressa possível. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas,
pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dele. Que ele opere em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Irmãos, peço que escutem com paciência esta palavra de exortação, porque, na verdade, escrevi de forma bem resumida. Saibam que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele vier logo, irei vê-los na companhia dele. Saudem todos os seus líderes, bem como todos os santos. Os da Itália mandam saudações. A graça esteja com todos vocês. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, abre nossos olhos nesta manhã para vermos Cristo. Abre nossos corações para obedecer a tua palavra. E abre nossas mãos para vivermos como teu povo, servindo um ao outro. No nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Eu quero lhes contar uma história verídica. No meio do terceiro século, uma epidemia devastadora tomou o mundo romano. Em cidades como Alexandria, no norte da África, o medo se espalhou mais rápido do que a própria doença. Quem tinha recursos, fugiu. Famílias deixaram seus doentes para trás. Vizinhos abandonaram vizinhos. Doentes foram colocados nas ruas porque ninguém queria se contaminar. Era um colapso social de tremendas proporções, mais ainda do que a Covid no ano 2020. Uma sociedade inteira se desfazendo. Mas os cristãos fizeram algo que assustou e, ao mesmo tempo, encantou a cidade de Alexandria. Eles permaneceram enquanto os outros fugiram. Eles entraram nas casas contaminadas, levaram água, comida, limparam feridas, sentaram-se ao lado dos enfermos e cuidaram daqueles que estavam morrendo sozinhos. E detalhe importante, eles não apenas cuidaram apenas dos seus, cuidaram de qualquer um que precisava de misericórdia. Enquanto o mundo corria para longe da praga, a igreja corria para perto, para servir. Por quê? Porque eles já tinham aprendido uma coisa. A vida cristã não é uma caminhada individualista. Não é eu e Jesus sozinho ali no nosso canto. É vida em comunidade, é vida sob o senhorio do Senhor Jesus Cristo, é vida servindo um ao outro de forma visível. E Hebreus 13 é um capítulo extremamente prático que fala exatamente todas essas coisas. Algumas semanas atrás, começamos o capítulo falando sobre o amor fraternal, a importância de amar o próximo, de servir, de demonstrar hospitalidade. Falamos sobre a importância de valorizar e honrar o casamento. Falamos sobre a importância de não amar o dinheiro, a avareza, como vimos na semana passada. Mas hoje, ao encerrar com esses últimos 19 versículos, há diversas exortações bem práticas para o nosso cotidiano. E a grande ideia vai ser esta: em Jesus, Deus nos fez família. Por isso, caminhamos juntos com confiança e esperança, honrando e apoiando nossos líderes, adorando a Cristo com o coração e com a vida, e cuidando uns dos outros até chegarmos à cidade eterna. Voltar aqui só um instante para falar um pouco sobre o contexto. Nesse último capítulo, com um conceito em mente que temos abordado ao longo de toda essa carta, Cristo é superior, Ele é supremo, Ele é melhor. E baseado nessa verdade, o capítulo 13 vai mais ou menos responder à pergunta: como então devemos viver?
Se Cristo é Senhor, se Ele é o sacrifício perfeito, se Ele é a nossa esperança e a garantia de uma cidade eterna, como então nós devemos viver hoje? O autor passou 12 capítulos então dizendo: Jesus é melhor, Jesus é superior, Jesus é suficiente. Chegando aqui nessa última parte do capítulo 13, o texto vai apontar para três pilares de uma comunidade cristã saudável. Então, eu vou organizar os conceitos desse capítulo nesses três pilares. Primeiro, é uma liderança piedosa. Liderança piedosa. Segundo, adoração correta. E terceiro, confiança, opa, confiança total na obra redentora de Jesus Cristo. Então, nós vamos ver um por um e vocês vão ver como esses três pilares se apresentam no capítulo. Primeiro, liderança piedosa é essencial para uma igreja saudável. Olhando primeiro aí nos versículos 7 e 8, o autor de Hebreus desafia os leitores a lembrar-se dos seus líderes, especialmente os quais pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Então, o primeiro desafio aqui é de imitar líderes fiéis. Ah, Pelo contexto, nos parece que ele está falando sobre alguns que talvez já faleceram ou talvez não estão mais presentes ali no meio daquele povo. Talvez até o próprio autor de Hebreus, que estava atualmente na Itália, com Timóteo e, por consequência, ele provavelmente estava com Paulo também, ou ela, a gente não sabe quem era o autor de fato, mas nós sabemos que esse desafio vem para a igreja para imitar aqueles líderes que demonstram na prática uma conduta e um caráter piedoso. Eles são fiéis, eles comunicam a palavra de Deus e a sua vida ao longo do tempo vai demonstrar que são fiéis e dignos de ser imitados. Então, imitem líderes fiéis. Isso aqui é muito forte. Eu não sei para vocês, quando você para e pensa. A gente não gosta de falar para as pessoas nos imitar, né? Normalmente, isso é meio constrangedor, especialmente porque nós sabemos das nossas falhas, sabemos dos nossos pecados. E para dizer para outra pessoa, imitem a minha vida, imitem a minha conduta, pouquinho difícil a gente dizer isso, né? Porque nós conhecemos os nossos próprios corações. Mas ele não está dizendo, lembrem-se dos líderes que pregavam muito bem, tinham uma boa retórica. Não lembrem dos seus líderes que eram bem carismáticos, amigáveis, que eram legais de passar tempo juntos. Não, lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês. Lembrem dos líderes que lhes ensinam a palavra. Talvez você tenha alguém da sua história antes dessa igreja, talvez alguns aqui já participaram de outra igreja ou na sua jornada cristã, já teve pessoas que influenciaram a sua vida, que lhe ensinaram a palavra, talvez um pastor, um discipulador, um missionário. Sei que muitos aqui vieram de outras igrejas e tiveram essas pessoas. E o desafio aqui é para não se esquecer deles. Lembrem-se deles, da influência que eles tiveram na sua vida. Olhe para a conduta deles e que isso venha a frutificar na sua própria vida. Observem a vida deles. A ideia é que a fé cristã é transmitida para seguintes gerações por meio do exemplo. Aqui nós estamos falando sobre líderes espirituais cuja vida é exemplar,
cuja vida pode ser um norte para outras pessoas que estão perambulando, engatinhando na fé cristã, precisando crescer e colocar em prática as verdades da palavra de Deus. Observem a vida deles. Infelizmente, na atualidade, nós temos muitos exemplos de pastores ou líderes que caem em pecado, mesmo depois de muitos anos de ministério. Isso é assustador, meus queridos, porque o desafio não é apenas para nós olharmos para os líderes, mas os próprios líderes terem cautela com sua própria vida, com seu próprio caráter, para perseverar até o fim da jornada. Porque não é tão importante como você começa, quanto como você termina. Entenderam? Eu conheço um missionário já falecido, que foi missionário aqui no Brasil por mais de 50 anos. Ministério fiel, pregou o evangelho. Só que muitos anos depois, sua esposa faleceu, ele abandonou a missão e ele foi morar com uma mulher que não era sua esposa. A gente pensa, puxa, como é que pode, depois de 30, 40 anos de ministério, de pregação, no final da vida, viver dessa forma? Então, o desafio é um alerta para todos nós, especialmente que temos alguma posição de liderança, que sejamos aqueles que possam ser exemplo para os outros. Mas não só observem a vida, mas imitem a fé. A fé. Porque o objeto não é a pessoa, entenderam? Não é você olhar para o pastor Rony, ou para mim, ou para outro líder na sua vida e dizer, é porque é uma pessoa legal. Não, não é isso. Mas é a fé que eles têm. E melhor ainda, a âncora vem no versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Você pode perguntar, mas o que isso tem a ver com olhar para os líderes, imitar sua conduta, olhar para sua vida? O que isso tem a ver com Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre? Eu acho que é claro, porque o autor aqui está dizendo: lembrem-se daqueles que viveram dessa forma, mas não se esqueçam que vocês imitam a fé deles. E a fé estava em quem? Naquele que é o mesmo, hoje, ontem, hoje e para sempre. É o Jesus Cristo imutável, que não muda. Porque um líder é imperfeito. Amanhã eu posso lhe decepcionar, e provavelmente eu vou decepcionar alguns aqui. Assim como o pastor Rony também vai decepcionar alguns aqui. A ideia não é olhar para líderes pensando que eles sejam perfeitos, mas olhar para líderes que, mesmo nas suas falhas e nas suas fraquezas, eles são fiéis porque eles estão apontando para Jesus Cristo. Porque Jesus é o único que não muda. Jesus é o único que é fiel. Jesus é o único sem pecado. É como se ele dissesse para os leitores: vocês tiveram líderes fiéis, imitem a fé deles, mas lembrem-se, o fundamento não é o líder, o fundamento é Cristo. É a fé que o líder teve no Cristo que não muda. Então, igreja, uma pergunta para vocês nessa manhã: que tipo de líderes nós valorizamos? Aqueles que se destacam por uma boa retórica, porque são visionários, ou nós valorizamos líderes fiéis, que pregam a palavra, que demonstram por sua conduta, por seu caráter, que são dignos de serem seguidos? Como líderes, devemos perguntar: minha vida é um exemplo que pode ser imitado? Porque a verdade é essa: a igreja vai imitar o que os líderes vivem, não somente o que eles dizem, assim como os filhos fazem com os pais. Então, vale lembrar novamente: não existe liderança perfeita, mas existe sim liderança fiel. O autor não pede que a igreja imite a perfeição, mas que imite a fé perseverante de seus líderes que apontam para Jesus Cristo. Então, primeiro imitem, depois sigam seus líderes, pulando
Mais para frente no capítulo, no versículo 17, diz: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles. Tem muita gente que não gosta desse versículo, né? Meio pesado. Obedecer e se submeter. Obedecer aos nossos pais, tudo bem. Mas obedecer aos líderes dentro da igreja, se submeter a eles, é o desafio. Obedeçam aos seus líderes, sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. O primeiro desafio aí, obedeçam e sejam submissos. Não são duas sugestões, meus queridos. São dois imperativos. Quer dizer o quê? É mandamento. Se você está em igreja pensando que não precisa seguir a liderança estabelecida por Deus, você está plenamente enganado. Deus estabelece líderes na igreja para conduzir a sua igreja, para pastorear, para levar a sua igreja cada vez mais próximo do alvo, que é ser transformados conforme a imagem de Cristo. E por quê devemos obedecer e ser submissos a eles? Nada mais do que eles cuidam das suas almas. Eles zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Isso, na verdade, define claramente o que é liderança bíblica. Hoje em dia, em muitas igrejas por aí, você ouve princípios de liderança sendo ensinados e nem sempre, mas boa parte dos treinamentos que eu já fiz sobre liderança na igreja se concentram no aspecto de capacidade, na habilidade de transmitir uma mensagem, ou de conduzir uma equipe, ou de lançar uma visão. Eu confesso que eu tenho participado de poucos treinamentos de liderança que focam no caráter, que focam nesse aspecto espiritual de que os líderes estão zelando pela alma dos membros da igreja. Então, isso, na minha opinião, define liderança bíblica. São aqueles que cuidam da alma. Em primeiro lugar, pastores, presbíteros não são gerentes de uma organização. Não são pessoas para simplesmente animar o auditório com agito. Não são CEOs de uma empresa religiosa. Pastores são servos que devem ser humildes e que zelam por almas diante do Deus vivo. E a responsabilidade é grande, meus queridos. Por isso que Tiago mesmo vai dizer: não sejam muitos de vocês mestres. Não sejam muitos de vocês aqueles que ensinam a palavra. Sabe por quê? Porque é uma prestação de contas diante do Deus Altíssimo dos céus e da terra. Estes terão que prestar contas a Deus pela maneira que conduziram, pela maneira que lideraram, pela maneira que ensinaram e pela maneira que viveram. Então, a submissão cristã não é simplesmente uma servidão cega, mas é colocar-se debaixo da proteção espiritual estabelecida por Deus dentro da igreja. Deixa eu compartilhar uma ilustração bem simples. Em alguns lugares no mundo existem pontes perigosas. Tem alguns lugares que são bem piores do que outros. Lá na Ásia, tem alguns lugares, você pode até pesquisar aí no YouTube e ver algumas pontes assustadoras. Em alguns lugares nessas pontes, tem guardas que orientam como você deve atravessar ou percorrer o trajeto ali naquela ponte. E esses guardas não são donos da ponte. Eles não têm prazer em simplesmente mandar em você. Às vezes eles precisam dizer: não vai por aí, tenham cuidado com o vento ali. Às vezes eles precisam corrigir a rota. Isso não é controle, meus queridos. Isso é cuidado. Isso é zelar pela alma.
E o texto continua dizendo que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Eu confesso, na minha fraqueza, como pastor, ontem à noite fomos reconhecidos aí por 25 anos de missionário aqui no Brasil, mas até antes disso já tinha 3 anos de ministério pastoral, então já são 28 anos de ministério pastoral, quase 29 na verdade. Eu confesso que tive momentos em que eu não servi com alegria. Houve momentos na jornada em que as palavras do autor aqui, gemendo, a ideia é o peso sobrecarregado, é a dificuldade de lidar com membros infiéis, com pessoas que dizem uma coisa diante de você e viram as costas e fazem outra. São pessoas que você ensinam e não praticam, são pessoas que causam divisão, e eu sei que a verdade é que às vezes Deus permite pessoas difíceis em nossas igrejas para moldar o corpo, mas eu confesso que eu já tive momentos na minha jornada pastoral em que eu não fiz com alegria. Mas o autor de Hebreus continua dizendo: isso não trará proveito para vocês. Vocês, meus queridos, vocês, eu digo vocês que são membros da igreja, têm uma responsabilidade de obedecer e se submeter à liderança. Por quê? Porque o peso é enorme daqueles que cuidam pelas almas e terão que prestar contas a Deus por isso. Que o seu comportamento e a sua participação e envolvimento na igreja não venha a ser peso para os líderes, para que eles façam isso com alegria. Então é um desafio grande. E eu estou falando isso com temor e tremor, porque eu sei que eu sou um dos líderes desta igreja. Uma igreja que destrói os seus líderes acaba destruindo a si mesma. Ouviram? Uma igreja que destrói os seus líderes acaba destruindo a si mesma. Eu já vi incontáveis exemplos disso na prática. Igrejas que não respeitam, não valorizam e não seguem os seus líderes acabam destruindo a própria igreja. Então, a aplicação para a igreja aqui: quando um líder prega com base na palavra de Deus, receba essa palavra com humildade. Quando o líder exorta e corrige, não responda com ataques e com defesa pessoal. Receba a exortação de forma humilde e graciosa. Porque se de fato eles cuidam da sua alma e têm que prestar contas a Deus, eles não estão fazendo isso para controlar a sua vida, nem para manipular de alguma forma a sua vida. Mas eles fazem isso por amor ao Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar. E por amor à igreja do Senhor Jesus Cristo, por quem Cristo morreu. Para líderes, especialmente pastores, pastor Rony, você, eu, devemos nos lembrar que nós não dominamos nem controlamos o rebanho, nós servimos o rebanho. A autoridade bíblica sempre vem com esse aspecto de humildade, muitas lágrimas, muito peso, porque nós teremos que prestar contas ao Deus, Criador dos céus e da terra. Orem por seus líderes. No versículo 18, o autor aqui dessa carta, eu acho tão interessante que ele, chegando ao final dessa carta, depois de ter exortado, ensinado muita teologia prática, ele se humilha e diz: orem por nós. O autor de Hebreus não se achou alguém que já tinha todas as respostas ou que já tinha alcançado o alvo. Orem por nós, pois estamos certos de que temos a consciência limpa, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Peço com insistência que vocês façam isso para que eu lhes seja restituído o mais depressa possível.
Não sabemos quem é o autor, mas de alguma forma esse autor não está junto com a igreja a quem ele escreve. Essa igreja dos Hebreus, possivelmente a igreja em Jerusalém ou em outro lugar ali na Palestina, está recebendo essa carta e o autor está na Itália. Ele diz assim: saudem todos os seus líderes, bem como todos os santos. Os da Itália mandam saudações. E ele fala que Timóteo foi posto em liberdade. Então, de alguma forma, Timóteo também foi preso ali junto com Paulo. É uma das razões porque alguns comentaristas pensam que essa carta foi escrita por Lucas. Porque Lucas passou tempo com Paulo, possivelmente até dentro daquela prisão domiciliar. Mas não sabemos, pode ter sido Priscila, Áquila, Barnabé, Apolo, não importa, mas foi um líder na igreja e pediu oração. Eu confesso que eu acho isso muito bonito. O autor não se coloca acima da igreja. Apesar de ter um conhecimento profundo da palavra, um tratado teológico maravilhoso. Você vê o conhecimento profundo das escrituras sagradas. Mas ele se coloca ao lado desses irmãos judeus. A verdade é que liderança cristã não é uma classe superior. É gente verdadeira, de joelhos diante do Senhor dos Senhores. E o autor pede oração porque sabe dos medos, das pressões, do cansaço, da tentação de abandonar. Tudo isso é real, meus queridos. Então, igreja, o desafio é esse. Ore por seus líderes. Ore uns pelos outros. Ore por sabedoria, por coragem, por fidelidade, por alegria, por proteção. Ore pelas famílias dos líderes. Ore antes de criticar. Não é a nossa tendência. Nós vemos um problema, a gente não gosta de uma coisa, então, claro, nessa tendência vamos criticar. Vamos falar para o próximo. Primeiro, pare e ore. Ore, Senhor, abençoe, conduza, conceda graça, sabedoria, entendimento, proteção. Porque quando você ora, você passa a enxergar os líderes com o coração de Cristo. Quando você ora, você está colocando eles diante do trono da graça. Então, o primeiro pilar, desculpa, o primeiro pilar é uma igreja saudável tem uma liderança fiel e piedosa. Uma liderança que deve ser honrada e seguida por uma igreja que a sustenta em oração. O segundo pilar é adoração correta. Adoração correta numa comunidade verdadeira. Nós vamos ver isso dos versículos 9 em diante. Primeiro, uma adoração baseada em graça, não baseada no legalismo. Vejam comigo o versículo 9. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça e não com alimentos. Se você estudar a igreja primitiva, nascida em meio aos judeus, uma das grandes tendências desses primeiros crentes judeus era de retornar às antigas práticas da lei, da velha aliança. E uma delas que mais se destaca tem a ver com alimento, com, com o alimento oferecido a ídolos, com comer a coisa correta, que não viole alguma prática de dieta ou alguma prática de rito religioso. A igreja dos hebreus aqui estava sofrendo pressão para voltar a um legalismo religioso. Nos primeiros 12 capítulos, o autor faz um tratado belo sobre como Jesus é melhor do que o velho sistema sacrificial.
como Jesus é melhor do que o tabernáculo, como Jesus é um sumo sacerdote perfeito, não como aquele que precisava sacrificar uma vez ao ano, repetidamente, pelos pecados do povo. Jesus é melhor. E ele dá essa ênfase justamente a esses crentes judeus, crentes hebreus. Porque a tendência era, devido aos judaizantes que estavam em toda parte, de levar as pessoas de volta à lei e não viverem debaixo da graça. Por isso que eu destaco aqui que a adoração verdadeira se baseia na graça de Deus e não em cumprirmos uma lista de regras religiosas. É como se para eles Cristo não fosse suficiente. A tendência de voltar às velhas leis de dieta e de rituais, de voltar à velha aliança. E o autor continua dizendo: o que vale é o teu coração confirmado pela graça. É isso que importa. É a graça de Deus. Não é o que você come ou não come. Que ele diz aqui ainda mais que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Agora, meus queridos, ele não está falando aqui sobre esse aspecto de nutrição física, certo? Como se o alimento não tivesse proveito físico. Não é o que ele está tratando aqui. Está tratando sobre o alimento de acordo com rituais e leis, que seguir daquela forma não tem proveito. O que tem proveito é ter o coração confirmado pela graça de Deus. Isso aqui é a base de toda adoração verdadeira. Porque legalismo, meus queridos, tenta mudar a pessoa de fora para dentro. Você faz isso, faz aquilo, e então você vai ser santo, ou então você vai ser um adorador de verdade. Mas graça transforma as pessoas de dentro para fora. Graça trabalha com o coração, não com o que as pessoas veem, não com o externo. Nossa tendência é de voltar para o legalismo. É a nossa tendência. Sabe por quê? Porque nós somos orgulhosos demais, nós somos egoístas, nós achamos que já somos melhores porque nós fazemos isso e aquilo, porque nós não fazemos isso ou aquilo. E de alguma forma a gente pensa que por causa das coisas externas, que isso de alguma forma demonstra algo do nosso coração. Enquanto o contrário é verdade, foi o que Jesus confrontou os fariseus. Chamou eles de sepulcros caiados. De fora bonitinho, mas por dentro um coração podre. Isso é o que é legalismo. Legalismo é como pintar uma árvore seca de verde. Parece estar viva, mas continua morta por dentro. Então, cuidado com evangelhos estranhos, com doutrinas erradas. Hoje em dia temos muito o evangelho da performance, né? Deus me ama se eu fizer certo. E temos dois extremos que a gente vê no mundo aí. Um extremo para o legalismo e um extremo para a libertinagem, que tudo vale, né? Evangelhos de Deus me ama ou me aceita se eu fizer isso ou fizer aquilo. Eu ouço muitas vezes até pessoas criticando, ó, aquela igreja é legalista, não deixa isso, não deixa aquilo, mas ao mesmo tempo a pessoa que está apontando isso está se achando melhor e se colocando numa posição de julgar. Né? Evangelho de aparência, santidade aqui no palco, mas não santidade no cotidiano. O evangelho de tradições vazias, pessoas que dizem sempre foi assim, a gente não pode mudar, mas sem Cristo no centro. Meus irmãos, Cristo é melhor do que tudo isso. E a graça dele é o fundamento da adoração genuína. Então nós temos aí a importância de ter um coração confirmado por graça e de não simplesmente basear a nossa espiritualidade naquilo que nós fazemos. Segundo ponto aqui de adoração correta,
é que a adoração correta é espiritual e não ritual. É espiritual e não ritual. O autor continua dizendo: temos um altar, versículo 10 aqui, temos um altar do qual os que ministram no tabernáculo não têm o direito de comer. Agora, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, mas na antiga aliança tinha provisão dentro do sistema sacrificial para que os levíticos, os sacerdotes, podiam comer carne de animais oferecidos em sacrifícios, diversos sacrifícios, menos o do dia da expiação. Era um que não era permitido. Mas o autor aqui está dizendo: nós temos um altar do qual os que ministram no tabernáculo não têm o direito de comer. A gente fica coçando a cabeça. O que é que ele está falando aqui? O que é esse altar? Pensem comigo. Tudo que nós estudamos até aqui no livro de Hebreus, Cristo é melhor, ele é um sacrifício melhor. Ele é melhor do que o tabernáculo, ele é melhor do que aquele sumo sacerdote. Quer dizer o quê? O altar aqui que está sendo falado é o sacrifício de Cristo. É a vida dele entregue na cruz com derramamento do sangue. E os que ministram no tabernáculo não têm direito de comer, ele está enfatizando aqueles que estão vivendo debaixo da velha aliança, daqueles que seguem a lei. Eles não têm acesso a esse altar verdadeiro, porque isso é pela graça, não é, é espiritual, não é ritual. Não é mais um altar de pedra, não é mais um sacrifício repetido por diversas vezes. O altar agora é Cristo e o seu sacrifício na cruz. Ele é o sacrifício último e final. Jesus Cristo é o lugar onde Deus nos encontra. Então, a adoração não é um ritual para ganhar favor de Deus, porque já obtivemos esse favor por meio de Cristo. É essa a ênfase. Então, quando nós oramos, quando nós cantamos, quando nós servimos, quando nós ceamos, quando nós obedecemos a palavra, quando nós servimos uns aos outros, essas atividades não são fórmulas ou rituais de adoração, são meramente respostas de gratidão ao Cristo gracioso que nos amou. E outro aspecto, desculpa, eu fico esquecendo isso aqui. Então, o altar é o sacrifício de Cristo, o sacrifício foi completo e a vida rendida é um ato de adoração, porque já obtivemos o favor de Deus. A adoração correta é uma adoração focada no futuro e não no presente, certo? A adoração correta é uma adoração focada no futuro e não no presente. Versículos 12 a 14, tem aqui algumas coisas muito interessantes que o autor de Hebreus vai destacar. Diz assim: por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Saiamos, pois, a ele fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Jesus sofreu fora da cidade. Aqui o autor de Hebreus vai fazer uma comparação com aqueles animais, os bodes expiatórios que foram sacrificados, mas aqueles bodes e animais que foram sacrificados no dia da expiação, o seu sangue era aspergido sobre o altar dentro do Santo dos Santos no tabernáculo, e algumas das partes do animal eram queimados sobre o altar de holocausto, mas os restos eram levados para fora do acampamento, onde eram queimados. E o autor faz essa ligação. Jesus, como estes animais que foram levados para fora do acampamento e queimados, um lugar de desonra, Jesus mesmo, ele foi levado para fora. Ele não foi sacrificado ali dentro do templo, ele foi levado para fora da cidade, um lugar de desonra, de desprezo. E o desafio aqui que o autor diz, então saímos também nós a ele fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. Seguir a Cristo, meus queridos, custa conforto, custa reputação, custa aceitação e possivelmente até custa sua própria vida. Mas aí ele chega na razão de tudo isso.
De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Jesus foi desonrado, maltratado, desprezado por nós. Nós o seguimos e sabemos que isso custa, mas nós fazemos isso porque nós não estamos de olho no que nós temos aqui, mas nós estamos de olho numa cidade eterna que nunca perecerá. Foi o que Abrão estava antecipando, uma cidade imperecível, muito melhor do que até aquela terra de Canaã, por onde ele perambulou por tantos anos, em tendas, acampando de um lugar para o outro. Irmãos, nós não vivemos no presente. Não, desculpa, deixa eu falar de novo. Nós vivemos no presente, mas nós não vivemos para o presente. Nós vivemos no presente, mas não vivemos para o presente. Nós somos peregrinos. Um exemplo muito prático disso é, imagine um peregrino na sua viagem, ele para dormir numa pousada, mas ele não constrói a sua casa ali. A pousada é passageira, o lar vem depois. Nós estamos antecipando aí em 2026 começar a construir o nosso prédio, nosso auditório, centro de treinamento, berçário, tudo isso, uma cozinha adequada para comportar o nosso tamanho. Mas, meus queridos, nós não vivemos para isso. Isso é passageiro. Isso aqui é algo desse momento. Nós vivemos para algo melhor, uma cidade eterna, onde não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais separação, não haverá mais despedidas. É para isso que nós vivemos, meus queridos. Então não transforme a sua carreira, o seu dinheiro, o seu sucesso, os seus relacionamentos ou a sua saúde em cidade permanente. Não transforme essas coisas naquilo a que seu coração se apega. Todas essas coisas são bênção, sim, mas a nossa esperança final está no reino que virá, numa pátria que jamais perecerá. Buscamos uma pátria que há de vir. Eu não vou demorar tanto mais não, meus queridos. Me deem aí uns 5 minutos, viu? Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Louvor e boas obras são evidências de corações de adoradores. Sacrifícios de louvor, a prática do bem, cooperação mútua. Então temos aqui adoração em duas dimensões. Não é só o que você faz no culto público. Adoração é no dia a dia. É vertical e horizontal. É confessar o nome de Jesus, adorá-lo, mas também servir o próximo. E qual o objetivo disso? É agradar a Deus. Desses sacrifícios, de tais sacrifícios, Deus se agrada. Então, isso nos traz ao último pilar, e aqui nós vamos encerrar. A obra redentora de Jesus é o que sustenta a comunidade cristã. Nos últimos não, mas nos versículos 20 e 21 nós temos uma doxologia. Literalmente uma palavra de adoração, certo? Essa doxologia que vai falar algumas verdades a respeito de Deus e de Cristo que ancoram a nossa alma e a nossa igreja. Primeiro, ele é o Deus da paz, que o Deus da paz, ele é ressurreição e vida, que trouxe dentre os mortos o nosso Senhor Jesus. Ele é o grande pastor das ovelhas. Ele derramou seu sangue pelo seu sangue da eterna aliança. Ele é salvador dos pecadores. E ele é o aperfeiçoador dos santos. Ele aperfeiçoa vocês em todo o bem. Meus queridos, a obra redentora de Deus não é apenas de nos salvar, mas é de nos aperfeiçoar também. É uma obra completa. Aquele que começou boa obra em nós há de cumpri-la até o dia do Senhor Jesus Cristo. Isso é promessa. E o final, ele é glorificado com tudo isso. A quem seja a glória para todo sempre.
Amém. Eu não vou examinar os últimos versículos do 22 ao 24, mas não é um livro de teologia fria, é uma carta pessoal. Aqui a gente vê vida real, a gente vê menção de Timóteo, o desejo desse autor estar junto com os irmãos. É vida real, mas começa com Jesus no centro. Quando nós iniciamos o estudo dessa carta aos Hebreus, no primeiro capítulo, no versículo 3, diz assim: o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E aqui no final, no capítulo 13, 22 ou 21, por por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. São corchetes que seguram todo o conteúdo do livro, apontando para Jesus Cristo, aquele que é a imagem verdadeira, visível do Deus invisível. Ele é o Deus criador dos céus e da terra. Ele é o sacrifício melhor. Ele é um Salvador sem igual. Ele é o nosso perfeito sumo sacerdote. Começa com Jesus no centro e termina com Jesus no centro. E isso é o que é viver em comunidade. É ter Ele no centro de todas as coisas. E daí? Sempre terminamos com essa pergunta, né? Que diferença isso faz para a nossa vida real? Deixa eu primeiro perguntar, como você se relaciona com os líderes que Deus tem estabelecido na igreja? Como você se relaciona com eles? Você honra, respeita, se submete, segue, ou você está sempre sendo uma pedra de tropeço? Você imita a fé, você ora regularmente. Segunda pergunta: sua adoração está baseada na graça ou no seu desempenho? Você se preocupa mais no que você faz ou mais no que está no seu coração diante do Senhor? E terceira pergunta: a sua esperança está baseada no presente ou no futuro garantido por Cristo? Sua esperança está baseada no fato de que a gente vai ter um auditório com ar-condicionado? Nesse calor a gente tem essa esperança assim, né? Amém por isso. Eu não vejo o dia de poder pregar sem suor, né? Mas, meus queridos, essa não é a nossa esperança verdadeira. Se a gente nunca tiver esse prédio, você será contente em adorar a Deus focado na eternidade, naquilo que está por vir? Eu espero que sim. Nós somos, então, uma comunidade que foi moldada pela cruz, sustentada pela ressurreição de Cristo, movida pela graça, que glorifica a Cristo em todas as coisas. Oremos. Senhor Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado porque é uma palavra tão poderosa que confronta os nossos pecados, ao mesmo tempo nos conforta e nos encoraja a perseverarmos até o fim. Ó Deus, se os meus irmãos aqui esquecerem de todas as coisas menos uma, eu espero, Senhor, que o Senhor firme nos corações deles, que nós não vivemos para o hoje, mas nós vivemos com os olhos fixos naquilo que o Senhor Jesus tem preparado para nós. Uma eternidade garantida, um céu verdadeiro, um lugar onde não haverá mais vestígio de pecado e de queda. Um lugar onde estaremos para sempre na tua presença. E até aquele dia, que a tua graça esteja conosco. Amém.